Resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Introdução, o autor, o contexto do livro e um convite à transformação. Robert Kiyosaki nasceu em 1947, no Havaí, em meio a uma família marcada tanto pela tradição acadêmica quanto pela busca do novo. Seu pai biológico, um educador dedicado com grandes títulos universitários, ofereceu-lhe uma visão tradicional sobre dinheiro. Estude, trabalhe numa grande empresa, receba um bom salário e busque segurança. Por outro lado, o pai de seu melhor amigo, o pai rico, era empreendedor. Embora não tivesse terminado os estudos formais, acumulou fortuna e desenvolveu uma mentalidade completamente diferente. Essa convivência entre os dois universos permeia todo o livro Pai Rico, Pai Pobre, uma obra lançada em 1997, que desafiou paradigmas do ensino financeiro e vem se mantendo há décadas como referência mundial em educação financeira. No final dos anos 90, quando o livro surgiu, a ideia predominante era de que o trabalho duro era a mola propulsora do sucesso e a escola o melhor caminho para a estabilidade. A maioria dos lares acreditava, de maneira quase litúrgica, que tirar boas notas garantiria futuro promissor. Só que o tempo mostrou a Robert, e a muitos leitores, que esse plano não bastava para atravessar com segurança o mundo das rápidas mudanças econômicas. Inspirado pelo contraste entre as duas figuras paternas, Kiyosaki decidiu compartilhar suas vivências para provocar uma reflexão fundamental. A segurança financeira nasce de uma mentalidade preparada para entender o dinheiro, algo que as escolas, em geral, não ensinam. Assim, Pai Rico, Pai Pobre apresenta um convite para todos que desejam sair do ciclo da dependência do salário e construir liberdade por meio do conhecimento. Uma porta de entrada, não para fórmulas mágicas ou atalhos, mas para uma jornada onde cada capítulo equivale a uma lição de vida, repleta de exemplos cotidianos, analogias simples e histórias capazes de fazer cada leitor enxergar sua própria situação financeira sob uma nova perspectiva. E falando em jornada, o Livrissimo convida você a se inscrever no canal e curtir o conteúdo, porque aqui leituras transformadoras viram conversas marcantes. Quem está em busca de uma virada real, participa, comenta e segue, porque o próximo bloco vai mostrar como a mentalidade de riqueza é construída desde as primeiras escolhas. Pronto para ouvir sobre dois pais, duas visões e um convite à mudança. Capítulo 1. Dois pais, duas mentalidades, onde tudo começa. Na essência de Pai Rico, Pai Pobre, a história começa com um cenário universal, um menino entre duas influências opostas. De um lado, o pai pobre, educador, respeitado, defensor do diploma, da estabilidade e de uma perspectiva de mundo que acredita que quem trabalha mais conquista mais. Do outro, o pai rico, empresário, visionário e alguém que, embora sem muitos títulos acadêmicos, compreende profundamente como o dinheiro se movimenta e como ele pode ser colocado para trabalhar em favor de quem o possui. Robert, ainda jovem, percebe que o destino financeiro não depende apenas do quanto se ganha, mas da mentalidade e dos hábitos que são cultivados a cada decisão. Ao observar os conselhos de ambos, Robert vê que a diferença mais profunda está na atitude diante do dinheiro. Enquanto um repetia frases como o dinheiro não é tudo e a estabilidade é o caminho, o outro dizia o dinheiro é poder. Aprenda a usá-lo e a verdadeira liberdade começa quando você deixa de trabalhar por dinheiro e passa a fazê-lo trabalhar para você. Na prática, é como se duas famílias vivessem no mesmo bairro, uma lutando mês a mês para equilibrar planilhas e contas, e a outra investindo em imóveis, negócios e ideias, vendo o dinheiro crescer como uma plantinha bem cuidada que, aos poucos, gera frutos e sombra. Essa divisão não é apenas uma história de infância, mas um espelho da realidade de muitas pessoas hoje. Quantos já não ouviram dos responsáveis que o caminho seguro é arranjar um emprego formal, construir carreira, batalhar por um plano de aposentadoria? E quantos já não sentiram que, apesar de todo o esforço, o dinheiro parece escorrer pelos dedos? O capítulo provoca: quantas lições sobre finanças você realmente aprendeu na escola? O segredo revelado no capítulo não está na sorte ou nos altos salários, mas na percepção. Não basta ganhar, é preciso aprender a gerar ativos, bens ou fontes de renda que crescem ao longo do tempo. O próprio autor narra situações em que, por influência do pai pobre,
Quase se resignou a aceitar o destino da corrida dos ratos. Trabalha-se apenas para pagar contas, sem jamais sair do mesmo lugar. Mas o incentivo do pai rico moldou sua mentalidade para enxergar além, experimentando, arriscando e aprendendo com os erros. O capítulo termina como um convite à reflexão. Você está confortável apenas repetindo os conselhos que ouviu ou já se questionou se seu dinheiro está servindo ao seu futuro, ou apenas ao presente? O próximo bloco mergulha no que realmente significa os ricos não trabalham por dinheiro. Quem sabe está aí a chave para mudar de jogo. Capítulo 2. Os ricos não trabalham por dinheiro. Um novo olhar sobre trabalho e recompensa. Num mundo em que a maioria das pessoas sonha em alcançar estabilidade, o pai rico mostra uma lição revolucionária desde a infância. Riqueza verdadeira não está em trabalhar para ganhar, mas em fazer o dinheiro trabalhar por você. Esta máxima, aparentemente simples, é ilustrada por pequenas experiências que Robert e seu amigo Mike vivenciam ao lado do mentor. Eles começam vendendo, arriscando, trabalhando em uma lojinha por poucas moedas, exercitando a criatividade desde cedo. Surpreendentemente, ganhando lições muito maiores do que a mesada ou o salário poderiam proporcionar. A experiência é universal. Quem nunca desejou um aumento ou um bônus, acreditando que isso resolveria seus problemas financeiros? Contudo, a narrativa mostra que o aumento de receita, quando não acompanhado de educação financeira, apenas eleva o padrão de despesas. Muitas famílias, ao receberem salários melhores, compram casas maiores, carros novos, fazem compras a prazo, entranham-se ainda mais nos boletos e terminam o mês no mesmo ponto de partida. É como participar de uma corrida sem linha de chegada. O pai rico, então, desafia. Quem trabalha só por dinheiro se torna prisioneiro do medo do desemprego e da ambição por bens de consumo. O aprendizado, diz ele, está fora dos bancos da escola tradicional. Tem mais valor quem aprende com as situações práticas, seja um erro de cálculo, uma tentativa de negócio fracassada ou uma oportunidade vista antes dos outros, do que quem apenas tira boas notas e busca promoções. Neste ponto, o autor recorre a uma analogia que atravessa gerações. É como aquela pessoa que fica esperando o momento perfeito para mudar de vida, mas neste tempo, vê a vida passar na janela. A coragem de dizer eu posso aprender algo novo, de sair do roteiro previsível, de procurar entender como funcionam as engrenagens do dinheiro, é o que diferencia quem enriquece daqueles que só desejam enriquecer. O capítulo provoca uma pergunta direta. Será que você, hoje, está trocando tempo por dinheiro ou já começou a buscar maneiras de construir ativos e fontes de renda que ultrapassem os limites do contra-cheque? Porque, vez ou outra, convém lembrar, a escola ensina muita coisa, mas quase nunca ensina como lidar verdadeiramente com o dinheiro. No próximo bloco, vem a base de tudo. Para que serve a educação financeira? E por que ela é a maior herança que alguém pode receber? Capítulo 3. Por que ensinar educação financeira? Alfabetização para uma vida de escolhas. Quando alguém pergunta qual é a diferença fundamental entre quem enriquece e quem apenas sonha com riqueza, o capítulo responde com simplicidade. É a alfabetização financeira. Não se trata de aprender a economizar na feira do mês, mas de distinguir ativos de passivos. Ativos, explica o pai rico, são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Imóveis alugados, ações com dividendos, negócios que funcionam sem você precisar estar lá. Já passivos são aqueles elementos traiçoeiros que, embora pareçam atrativos, drenam sua renda, financiamentos, compras parceladas, carros que desvalorizam, aquele cartão de crédito cheio de juros invisíveis. Kiyosaki mostra, com exemplos cotidianos, que muitas pessoas confundem os conceitos. A crença de que a casa própria é sempre um ativo, por exemplo, pode ser um equívoco se a casa apenas consome recursos e não gera renda. A chave está em parar de escavar o próprio buraco financeiro e começar, ainda que aos poucos, a investir em ativos reais. No mundo real, a ausência de educação financeira cobra seu preço. Ganhadores de loteria e atletas que, em poucos anos, perdem tudo. Profissionais de alto salário que não conseguem formar patrimônio sólido. Famílias que, após anos de trabalho duro, encerram a vida produtiva sem segurança. A escola ensina matemática, literatura, ciência, mas raramente finanças. Assim,
Quem deseja crescer precisa buscar o aprendizado fora da sala de aula tradicional. Livros, experiências, conselhos de mentores, prática diária de gestão do próprio dinheiro. Este capítulo revela um segredo fundamental: ganhar muito dinheiro não é o suficiente. O que realmente importa é quanto dinheiro permanece com você e como ele é utilizado para gerar novos rendimentos. O autor compara o processo a plantar uma árvore. É preciso regar, cuidar, esperar crescer, só depois, aproveitar a sombra e os frutos. Construir riqueza leva tempo, mas exige disciplina e visão. Esse é o convite do capítulo. Comece, hoje, a diferenciar o que é ativo e o que é passivo na sua vida. Dê um passo além do conselho tradicional de guardar dinheiro e parta para a construção do seu futuro financeiro. No próximo bloco, prepare-se para cuidar do seu próprio negócio e descobrir por que trabalhar só para os outros pode ser uma armadilha invisível. Capítulo 4. Cuide dos seus próprios negócios. O segredo dos ativos invisíveis. Ao longo do livro, fica cada vez mais claro que trabalhar é importante, mas não deve ser o destino final. Muitas pessoas passam a vida toda focadas em construir a carreira, lutar por promoções, aperfeiçoar suas habilidades profissionais. Ao mesmo tempo, negligenciam a criação da própria coluna de ativos. Trabalhar para outra pessoa, seja uma empresa, o governo, um banco, costuma enriquecer os donos desses negócios, os acionistas e os gestores, enquanto o trabalhador, mesmo competente, termina dependente do salário para realizar seus planos. É aí que entra o conceito de cuidar dos seus próprios negócios. Não se trata, necessariamente, de abrir uma empresa ou largar o emprego, mas sim de começar a alimentar sua própria fonte de renda passiva, pouco a pouco. Investir em imóveis que gerem aluguel, adquirir ações, criar um blog ou negócio digital, publicar um livro, enfim. Qualquer iniciativa que continue entregando resultados mesmo quando você está dormindo. Kiyosaki lembra que Ray Kroc, fundador do McDonald's, ficou milionário não por vender hambúrgueres, mas pelo domínio dos terrenos. Era o negócio por trás do negócio que sustentava seu crescimento. Um exemplo cotidiano. Imagine um bancário dedicado, focado em bater metas, pagar todas as contas do mês, mas que, enquanto trabalha para aumentar o bônus anual, não investe uma parte do que ganha. No fim da carreira, embora possa ter tido bons salários, encontrará dificuldade em manter seu padrão de vida. Em contrapartida, quem, mesmo com renda modesta, decide investir um pouco todos os meses em um fundo imobiliário, por exemplo, começa, com o tempo, a receber dividendos que ajudam a driblar imprevistos e até realizar sonhos. O segredo é que, independentemente da profissão, você pode construir ativos no paralelo. Na prática, toda vez que você recebe um dinheiro extra, a pergunta deve ser: como faço para este recurso trabalhar para mim no futuro? O exercício, simples e poderoso, é investir primeiro e gastar depois, sempre com foco no longo prazo. Diante dessas ideias, fica a questão: quais são os seus negócios de verdade? Os seus talentos e sua dedicação diária estão agregando valor apenas na conta dos outros, ou você já começou a edificar sua própria liberdade financeira? No próximo bloco, veremos como entender o sistema de impostos e o poder das corporações pode ser o divisor de águas entre trabalhar a vida inteira e construir patrimônio que transborda gerações. Capítulo 5. Impostos e corporações. Por que os ricos pagam menos e lucram mais? O quinto capítulo desmonta uma das crenças mais disseminadas, a de que os impostos servem para tirar dos ricos e dar aos pobres. Kiyosaki mostra, com exemplos históricos, que os impostos, com o tempo, acabaram incidindo mais fortemente sobre trabalhadores assalariados e a classe média, enquanto os ricos aprenderam a usar as regras do jogo fiscal a seu favor. O autor traça um paralelo prático com o cotidiano. Pense em um pequeno empreendedor que, ao abrir um MEI, descobre que pode deduzir despesas do imposto a pagar, enquanto o empregado não tem alternativa ao desconto automático em folha. Nas grandes corporações, isso é ainda mais visível. As empresas faturam, gastam com despesas estratégicas, investem em expansão e só pagam imposto sobre o que sobra. Já o trabalhador ganha, vê o imposto comer parte do salário. Com o restante, paga as suas despesas. Aqui,
Kiyosaki apresenta a ideia fundamental de que o sistema financeiro não favorece quem apenas trabalha duro, mas sim quem trabalha com inteligência, especialmente para entender contabilidade básica, investir em estrutura jurídica e estudar as particularidades do seu país. Os verdadeiros ricos conhecem as brechas legais, aplicam estratégias para pagar menos impostos dentro das leis e encontram segurança em criar negócios que resistem ao tempo e à tributação exagerada. O medo de errar e de lidar com questões técnicas impede muitos de buscar orientação e estudar mais a fundo. Mas a lição é clara. A inteligência financeira inclui saber operar no universo dos impostos. Mesmo quem é empregado pode, e deve, procurar orientação e pesquisar formas de investir de maneira mais eficiente, abrir um CNPJ, estudar a diferença entre o regime de tributação de empresas e de pessoas físicas. A provocação que fica é: será que você já pensou nas regras fiscais como um campo de batalha estratégico? Ou está deixando que o governo sempre leve uma fatia maior do seu esforço? O próximo bloco revela que os ricos inventam dinheiro. Eles não só controlam o fluxo dos impostos, como também enxergam oportunidades e criam riqueza mesmo nas crises. Como isso é possível? Vamos descobrir. Capítulo 6. Os ricos inventam dinheiro, criatividade, coragem e oportunidades à frente do tempo. O sexto capítulo traz uma mensagem poderosa. Nas palavras do pai rico, a verdadeira riqueza é fruto da criatividade e da coragem de agir quando todos só enxergam dificuldade. Enquanto muitos esperam pela próxima chance de ouro, os ricos movimentam-se antecipadamente, criam oportunidades e transformam problemas em novos negócios ou investimentos, o que muitos chamam de inventar dinheiro. Esse comportamento se assemelha a um jogo de tabuleiro. Não por acaso, Kiyosaki criou o famoso jogo Kasholov. No cotidiano, é como quem joga xadrez, ao perceber uma peça ameaçada, descobre um caminho para virar o jogo. Quem tem a mente financeira desenvolvida estuda imóveis desvalorizados, identifica potencial de valorização, compra ações quando estão em baixa e espera a recuperação, abre um negócio digital quando todos estão apenas consumindo. A chave para esse tipo de liberdade financeira reside na educação e na disposição para agir. A maioria das pessoas permanece paralisada diante do risco. Medo de perder, receio de investir em algo que não oferece garantias, preferência pela estabilidade. Tudo isso bloqueia o acesso às melhores oportunidades. Os ricos, por outro lado, usam o medo como um alerta e não como um freio. Estudam, analisam, buscam informações e só então decidem. Outro ponto essencial é o entendimento de que, no mundo real, o fracasso faz parte da construção de riqueza. Errar, perder dinheiro em projetos menores, ajustar a rota. Tudo isso são etapas inevitáveis, assimiladas por quem está disposto a aprender na prática. O mercado está cheio de quem prefere se arrepender do que perdeu do que aprender com o que tentou. A provocação deste capítulo é direta. Quantas vezes você já deixou de aproveitar uma oportunidade porque imaginou que não era o momento ou porque não era para você? Quantas vezes o medo de errar anulou o impulso de aprender algo novo? Os ricos persistem, testam, ajustam, inventam dinheiro porque testam ideias quando quase ninguém está olhando. No próximo bloco, o caminho se fecha em torno da mentalidade. Trabalhar para aprender, e não só para ganhar. Afinal, conhecimento é o ativo mais valioso de todos. Capítulo 7. Trabalhe para aprender. O real valor das habilidades práticas. A carreira tradicional costuma sugerir que, quanto maior o diploma, maior a segurança e a remuneração. Kiyosaki quebra este paradigma mostrando que o ativo número 1 é o conhecimento prático, usado para gerar valor e novas fontes de renda, independentemente do setor ou da função. O autor relata que, enquanto muitos buscam promoções e reajustes, os ricos procuram experimentar diferentes áreas, aprender sobre vendas, liderança, negociação, gestão de pessoas, fluxo de caixa, habilidades raras que, somadas, tornam qualquer profissional independente. No cotidiano, isso pode ser ilustrado pelo exemplo da diarista que aprende a divulgar melhor o seu serviço, pelo técnico de informática que decide estudar marketing digital, pelo estudante universitário que aceita um estágio em setor financeiro só para entender o funcionamento dos investimentos.
Cada nova competência é uma peça estratégica no tabuleiro das finanças pessoais. A lição essencial é: trabalhe para aprender. Busque experiências diferentes, aceite desafios, arrisque-se em situações em que o ganho imediato talvez seja pequeno, mas o aprendizado enorme. Ao longo do tempo, essas experiências proporcionam autonomia para investir melhor, abrir negócios, liderar equipes, negociar salários, captar investidores ou poupar com inteligência. O capítulo questiona o leitor. Sua maior preocupação está no quanto vai receber no final do mês ou no quanto está aprendendo para multiplicar seus ganhos futuros. Que tal listar, hoje, 3 habilidades que podem transformar sua vida financeira e buscar pelo menos uma delas ao longo dos próximos meses? Ao fechar esse ciclo sobre aprendizagem e mentalidade, é difícil negar. Quem aprende e se adapta nunca volta para trás. Mas é preciso vencer obstáculos internos, porque, no fim das contas, os maiores inimigos da riqueza estão dentro de cada um de nós. O próximo bloco traz esse olhar para dentro. Como superar medo, dúvida e preguiça. Capítulo 8. Superando obstáculos, dinheiro, emoções e disciplina. Na vida financeira, nem sempre saber é suficiente. É preciso agir mesmo diante dos próprios bloqueios. O 8º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre expõe que, após entender conceitos, distinguir ativos de passivos e aprender a investir, muitas pessoas ainda não conseguem prosperar por conta de obstáculos invisíveis. O medo de investir e perder dinheiro, o ceticismo gerado pelo excesso de informações negativas ou conselhos ruins, a preguiça disfarçada de falta de tempo, os maus hábitos, como gastar antes de investir. Por fim, a arrogância que impede o aprendizado contínuo. Todos eles sabotam até mesmo os mais bem-intencionados. Um exemplo simples ocorre com quem sempre diz: não tenho tempo para cuidar das finanças, ou quando sobrar dinheiro, eu invisto. Muita gente deseja prosperar, mas não faz sequer meia hora semanal dedicada à educação financeira. É comum encontrar pessoas que reclamam da falta de oportunidades, mas deixam de lado cursos gratuitos, mentorias, vídeos e livros que poderiam abrir portas. Aqui, a disciplina e a honestidade assustam. O maior inimigo do sucesso financeiro está no espelho. O pai rico ensina: pague-se primeiro, mesmo que seja pouco. Antes de pagar as contas, reserve um valor para investir. O que sobra é que vai para despesas e lazer. Isso reprograma a mente para buscar crescer continuamente. O capítulo encerra com um convite à autorreflexão. Quais são seus maiores bloqueios? Com quais desculpas você adia o início da sua vida financeira livre? O sucesso financeiro, sugere Kiyosaki, nasce de pequenas mudanças de hábitos e da coragem de agir, mesmo que imperfeitamente. No próximo bloco, chega a hora de sair do campo das ideias e levar tudo para a prática. Como agir agora para construir riqueza duradoura? Capítulo 9. Em ação. Da teoria ao primeiro passo concreto. Se aprender é vital e transformar conhecimento em prática é o divisor de águas, o 9º capítulo assume o papel de guia prático. Kiyosaki sugere que o segredo para começar está na ação, mesmo quando o cenário parece incerto, mesmo que as respostas ainda não estejam todas claras. O conselho central é: o momento perfeito nunca chega. Quem espera por condições ideais, estaciona na corrida dos ratos. No dia a dia, isso significa dar um primeiro passo. Estudar sobre investimentos, criar um orçamento mensal, pesquisar tipos de ativos, abrir uma conta em uma corretora, conversar com amigos que já investem, buscar mentorias, frequentar eventos da área financeira. Pode ser identificar uma pequena soma para investir, buscar um novo curso ou encontrar uma forma de ganhar renda extra trabalhando final de semana. Outra dica prática é estabelecer objetivos financeiros claros e prazos concretos. Seja investir X reais em um fundo imobiliário em 6 meses ou buscar aumentar o fluxo de renda passiva em determinado valor no próximo ano. O importante é sair da zona de wishful thinking, um dia começo, e entrar no universo da execução. A disciplina aparece como pilar. Sucesso não é sobre grandes saltos, mas sobre pequenas ações repetidas continuamente. Da mesma forma, construir uma rede de apoio. Conversar e se aproximar de pessoas que já trilham o caminho da educação financeira torna possível aprender com erros e acertos dos outros, acelerando seu progresso. O capítulo se despede com um lembrete importante:
Consistência vence perfeccionismo. Quem dá passos diários, mesmo que pequenos, constrói, tijolo a tijolo, o alicerce da sua liberdade financeira. No próximo bloco, é a vez de decidir. Quer realmente mudar, ou apenas sonhar? Chegou a hora da verdade. Capítulo 10. Ainda quer mais? Decisão, mentalidade e compromisso. No capítulo final, Robert Kiyosaki se dirige ao leitor com a franqueza de quem já viu muitos começarem e poucos persistirem. Pergunta: você deseja, de fato, tomar as rédeas do próprio destino financeiro ou prefere apenas falar sobre dinheiro como algo distante? Aqui, a mensagem é clara: buscar independência financeira não é tarefa para todos, mas apenas para quem se compromete em ir além do ordinário. A trajetória não é livre de obstáculos. Assim como em uma maratona, muitos largam animados, mas poucos completam o percurso. O segredo está em desenvolver a mentalidade de abundância, em ver nos desafios oportunidades de evolução e aprendizado. Para os ricos, o dinheiro é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Já para quem mantém o pensamento de escassez, o dinheiro se transforma em algo frágil, a ser protegido a todo custo. O autor recomenda nunca parar de aprender. Educação financeira é para a vida inteira, pois o mercado muda, as regras se transformam e a tecnologia interrompe velhos padrões. Quem se atualiza, encontra as melhores oportunidades, enquanto quem permanece inerte, lamenta o tempo perdido. Aprender se torna parte do estilo de vida, assim como escovar os dentes ou alimentar-se bem. Por fim, Kiyosaki esclarece que liberdade financeira não é apenas sobre ter dinheiro sobrando, mas garantir que suas escolhas estejam alinhadas a um propósito maior de vida. É viver de acordo com o que é importante para você, e não apenas cumprir um roteiro imposto pela sociedade. Uma reflexão sincera é sugerida. Você quer mesmo trilhar esse caminho? Está disposto a enfrentar as dificuldades e renunciar às desculpas? Esse bloco encerra a jornada com uma chamada direta para engajamento. Comente. Compartilhe sua opinião. Envie dúvidas e experiências e, se deseja aprofundar, confira o link de compra do livro Pai Rico, Pai Pobre para conhecer todas as lições originais. Afinal, cada escolha que você faz hoje molda sua liberdade financeira de amanhã. E lembre-se, a independência financeira não é um destino, é uma jornada. O dinheiro é a pena, mas é sua mentalidade que escreve a própria história. Pronto para virar a página? Resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Continue acompanhando o Livrissimo. Inscreva-se para receber resumos completos e compartilhe nos comentários o que achou desta abordagem narrativa. Se você quer adquirir o livro e expandir os conceitos, acesse o link de compra na descrição e fortaleça sua jornada rumo à liberdade financeira. Afinal, só depende de um novo olhar para sua história com o dinheiro ganhar um novo capítulo.